Você já teve a sensação de ler a Bíblia e não entender o que você está lendo? Eu acredito que sim. Todos nós temos essa sensação em algum momento. E não é só quem está iniciando a leitura da Bíblia. Às vezes, pessoas como eu, que já têm uma caminhada relativamente grande, mais de 20 anos lendo a Bíblia quase que diariamente, temos também essa sensação de ler alguma coisa e não entender. Só que isso acontece com qualquer texto que nós lemos, então não se preocupe. Pare e pense. Você já leu alguma coisa, por exemplo, para fazer uma prova na escola, na faculdade, para fazer um vestibular, e você teve que ler várias vezes aquele texto, você precisou pegar um dicionário para consultar uma palavra e tal, e isso é perfeitamente normal. Às vezes uma coisa simples, como uma receita de bolo. Às vezes a gente pega aquela receita de bolo, ou de uma comida qualquer, né? E a gente olha, o que significa isso? O que o autor dessa receita está querendo dizer com isso? Então a primeira dica que eu dou é, calma, a Bíblia que você tem acesso está escrita em português, que é a sua língua materna. Então a primeira leitura que você vai fazer sempre será uma leitura literal. E hoje nós vamos fazer o nosso devocional em cima de um texto bastante conhecido e que fala sobre oração. E são palavras de Jesus. E nós vamos aproveitar para ter um exemplo de como fazer uma leitura literal e conseguir entender aquilo que a Bíblia está falando. É óbvio que alguns termos eu vou dar uma aprofundadinha um pouquinho maior, porque eu não quero simplesmente que isso seja uma aula de leitura da Bíblia, porque não é. Isso é o devocional que eu já fiz e que agora eu vou compartilhar com você. Então, assim como esse devocional tocou no meu coração, e sempre que eu faço devocional nesse texto ele toca no meu coração, eu quero que esse devocional toque também no seu coração e que você termine de assistir esse vídeo melhor do que você começou. Que você termine de assistir esse vídeo com a sua fé renovada, com o seu relacionamento com Deus mais aprofundado e principalmente com a certeza de que Deus ouve a sua oração. Beleza? Então, eu sou o Rogério Gonçalves, esse aqui é o canal Versículo do Dia. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Eu dei uma olhada na estatística e 83% das pessoas que estão assistindo os nossos vídeos não são inscritos no canal. E é muito importante que você se inscreva para que o canal possa crescer. Hoje eu não olhei ainda quantos inscritos nós temos, mas ontem tínhamos 42. Assim que nós chegarmos em 50 inscritos, nós vamos marcar um devocional em grupo, onde eu vou abrir uma sala no Google Meet, eu vou receber quantas pessoas quiserem entrar nessa sala e ali eu vou fazer um devocional junto com essas pessoas. Nós vamos fazer um devocional juntos, vamos aprender, vamos aprofundar a nossa forma de fazer o devocional. E isso vai ser uma bênção, vai ficar gravado, mas isso vai ser uma bênção para aquelas pessoas que estiverem ali. É o meu jeito, a minha forma de comemorar os 50 inscritos do canal. Beleza? Vamos ao texto então? Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 6 e nós vamos ler aqui o verso 9, tá? Só para contextualizar, eu sempre gosto de contextualizar. O que está acontecendo aqui? Jesus, no Sermão do Monte, ele começou a ensinar algumas coisas para os discípulos a respeito das disciplinas espirituais. Então Jesus fala em esmolas, lá no versículo 1, tenham cuidado de não praticar só as obras de justiça, né? Ele fala sobre obras de justiça, né? Que eu estou traduzindo aqui como disciplinas espirituais. E essas disciplinas espirituais, Jesus falou aqui das esmolas, né? De como praticar a caridade, e depois ele vai falar sobre o jejum. Nesse momento agora, Jesus está falando de oração. Então, ele começou, nós já fizemos um devocional em cima disso, e nesse devocional que nós fizemos, nós falamos em entrar no quarto, orar ao Pai que está em secreto. Se você não lembra, né, eu vou deixar o link desse devocional aqui para você poder assistir ele. E depois, Jesus fala, né, que nós não devemos orar ficando repetindo sempre as mesmas coisas. Ele está orientando aqui como deve ser a oração. E no verso 9, que é o verso que nós vamos trabalhar hoje no nosso devocional, ele diz exatamente essas palavras. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Deu. Esse é o verso 9 e esse é o verso que nós vamos trabalhar hoje. Então vamos lá. Em primeiro lugar, existe uma ordem nesse versículo? Existe. Orem. Orem. E orem
da forma correta, porque esse orem assim, agora nós vamos olhar para o texto em português, né, e vamos tirar tudo que nós podemos tirar desse texto em português. Quando ele diz assim, vocês, ele está falando para os discípulos, eu e você somos discípulos de Jesus se já entregamos a nossa vida a Jesus. Jesus é o nosso mestre e nós somos os seus discípulos. Jesus é o nosso Senhor e nós somos os seus servos. Jesus falou o seguinte, vocês, discípulos, Rogério e você que está assistindo, orem, ou seja, existe uma ordem a ser cumprida, que é orem, é uma ordem para ser obedecida, e assim. Quando ele diz assim, quando você ouve alguém dizer assim, sei lá, ô João, desligue o computador assim, você vai olhar para a pessoa, né, e vai olhar para ver como ele desliga o computador, para que você aprenda a desligar o computador. Quando a sua mãe lhe ensinou a fazer arroz, por exemplo, ela disse, quando você fizer o arroz, faça assim. E aí você observou ela fazer o arroz ou você ouviu a explicação dela. Então existe um jeito certo de fazer o arroz, existe um jeito certo de desligar o computador. E esse jeito certo, para que nós aprendamos, quem nos ensinou lá no passado, disse, faça assim. Então Jesus está dizendo, orem e orem da maneira correta. Perfeito? Agora, vamos lá. Vamos continuar fazendo perguntas para o texto. A quem orar? Lembre que, ao fazer perguntas, usamos os pronomes interrogativos. O que, quem, quando, como, onde, né? O porquê. Às vezes o porquê ele vai se encaixar também. Só que o próprio texto ele vai te mostrar quais são as perguntas que você pode fazer. Tem aqui uma pessoa. Então, uma pessoa, a gente usa quem. Né? Então, orar a quem? Ao Pai. Certo? O Pai de quem? De novo, o pronome interrogativo quem? O Pai nosso, meu e teu. O Pai de todos aqueles que foram adotados em Cristo Jesus. Mais tarde, nós vamos falar sobre isso. Onde está o Pai? O texto está nos informando isso. Né? O Pai que está nos céus. E o que devemos pedir? O texto também está nos mostrando o que nós devemos pedir. Orem como? Tá aqui, tem uma outra palavra aqui que eu não... uma outra pergunta que eu não fiz para o texto, que eu posso acrescentar aqui. Orar como? Como orar? Orar assim como Jesus vai explicar. Então, olha como é fácil a gente entender um texto em português sem se preocupar em saber teologia ou em conhecer profundamente a Bíblia. Deixa que o texto fale contigo, ele vai falar contigo e vai ser uma bênção. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, surgiu uma outra pergunta aqui. Como devo orar? Assim. Assim como? Do jeito que Jesus vai explicar. O que? Aí a pergunta aqui, o que devemos pedir? Que o nome de Deus seja santificado. A gente poderia dizer assim, que o nome de Deus seja santificado. Então, esse é o quê? O que nós devemos pedir. Beleza? Agora, vamos fazer uma outra questão que é muito importante para a gente entender o texto, que é destacar palavras ou expressões. Tá? Se Jesus diz para a gente orar assim, que existe uma forma de orar, aquilo que Jesus vai ensinar é a forma correta de orar. Orar. Orar como? Corretamente. Que é o que nós tiramos ali da ordem de Jesus, orem assim. Então, quando nós perguntamos assim, como é orar corretamente? Inclui saber a nossa posição, ter os nossos mais profundos e prioritários desejos direcionados à honra devida ao Pai, o Pai que está no céu. Tá? E essa é a segunda palavra que eu destaquei aqui, Pai. Como eu posso chamar Deus de Pai? Eu já falei sobre isso em outro devocional. O que acontece é que nós fomos adotados em Cristo. Quem é o meu pai? Ou é aquele que me gerou, ou é aquele que me adotou. Então, eu estou interpretando o texto aqui em português. O que é o pai? O pai é o pai. Quando a gente pensa numa figura paterna, a gente pensa em alguém que nos traz segurança, que nos traz o alimento, que nos cuida, que nos protege, que nos ensina. Essa é a figura do pai quando a gente lê a palavra pai. Agora, como eu posso chamar Deus de Pai? Por que eu posso? Olha o pronome interrogativo. Por que eu posso chamar Deus de Pai? Aí eu preciso ter em mente isso. Eu preciso ter em mente que eu fui adotado em Cristo Jesus. E o Evangelho de João
né, no capítulo 1, ele diz o seguinte: todos os que creram, todos os que o receberam, a saber, os que creram no seu nome, foi-lhes concedido o poder de serem feitos filhos de Deus, ou o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, quando nós recebemos esse direito, significa o quê? Nós não tínhamos esse direito, mas como fomos adotados, nós recebemos esse direito. Eu não sei se você sabe, mas a lei diz que um filho adotado, ele tem todas as prerrogativas de um filho natural, absolutamente todas. Um filho adotado, ele não tem menor herança. Um filho adotado, ele não tem menor direito ao cuidado e às obrigações, e aqui eu estou falando de obrigações civis, obrigações legais que um pai tem em relação aos seus filhos. Um filho adotado, ele tem exatamente os mesmos direitos. Só que tem um detalhe que a gente precisa pensar. Quando alguém adota um filho, essa pessoa escolhe quem ela vai adotar. Pare e pense no processo de adoção no Brasil no ano de 2023. O processo de adoção passa por a pessoa visitar, às vezes, um orfanato, enfim, a instituição que dispõe ali aquelas crianças para adoção, né? Me perdoem se eu estou usando a terminologia errada, e aquele casal vai até o orfanato ou aquela instituição e ele escolhe uma criança. E ele passa a conviver com aquela criança e finalmente ele leva aquela criança para casa e faz uma documentação onde essa criança recebe o seu sobrenome e passa a ter todos os direitos de filho. Então, se nós pararmos para pensar, um filho adotado, ele é diferente de um filho natural, porque ele foi escolhido. Se você foi adotado em Cristo, você foi escolhido. Deus escolheu gerar você em Cristo para que Ele te chame de filho e você possa orar ao Pai. Então, o Pai, quando nós oramos ao Pai, quando Jesus diz assim, ó, orem, Pai nosso, que estás no céu, Jesus está dizendo assim, tenha essa convicção, você foi adotado, você recebeu um direito, você recebeu um poder, porque você foi escolhido, porque você foi escolhida para ser filho de Deus. Isso é maravilhoso. Jesus falou, né, em algum lugar aqui, ó, ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Então, nós escolhemos Jesus, nós reconhecemos Jesus, como eu falei antes, né? Reconhecemos que Ele morreu, foi ressuscitado e declaramos que Ele é o nosso Senhor. Só que nós não podemos fazer isso se o Pai não nos atrair. Aqui está o conceito da adoção. Aqui está a adoção de forma prática. Deus nos escolheu e nos atraiu para que pudéssemos confessar o Senhor Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Mestre. Amém. É isso aí. Senão vai ficar muito longo o vídeo, eu me empolguei aqui. A terceira palavra aqui é nos céus. Nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Então, esse Pai ele não está aqui. O que significa isso? Aqui está o exercício da nossa fé. Nós oramos a um Deus que nós não vemos, que nós não enxergamos e que está nos céus. Ele não está corporalmente aqui conosco. Nós não oramos a uma imagem, não oramos a um objeto, nós não oramos a um quadro, a uma pintura artística, não oramos a uma escultura, nós oramos ao Pai que está nos céus. E o que significa isso? Isso significa que nós estamos fazendo isso por fé. Quando nós pegamos o nosso smartphone, por exemplo, e fazemos uma chamada de vídeo com alguém, nós estamos conversando com aquela pessoa. Estamos vendo a imagem dela numa tela. Podemos até tocar na tela, mas nós não estamos tocando na pessoa. Só que a sensação, o sentimento e a emoção que nós temos quando estamos falando com alguém é que essa pessoa está aqui conosco. Graças a Deus, pelos smartphones, pelas chamadas de vídeo, por esses vídeos do YouTube, que nos aproxima de pessoas que muitas vezes nós nem conhecemos. E às vezes nós ouvimos, eu já tive essa experiência várias vezes, de ouvir, assistir pregadores aqui no YouTube, e aquilo que eles estão falando tocar profundamente o meu coração, porque é palavra de Deus. Só que às vezes eu ouço uma música, eu como gaúcho gosto muito de música nativista, música tradicionalista, e tem músicas que até hoje, com 55 anos, eu ouço, me lembram da minha infância lá, da minha primeira infância, quando eu tinha meu pai vivo e tal, me lembram das cenas, as músicas me levam para um ambiente e eu me emociono, e não é raro eu chorar.
Ou seja, quando eu estou me relacionando com essas coisas, eu deixo que o meu ser, que a minha inteireza, que as minhas emoções se conectem com essas coisas. E orar ao Pai que está nos céus é exatamente a mesma coisa, com uma diferença. Quando eu ouço uma música nativista, eu não ouço ela com a intenção de me emocionar. Eu ouço porque eu gosto, eu ouço porque me traz lembranças boas. Agora, quando eu dobro os meus joelhos, quando você dobra os seus joelhos para orar ao seu Pai, ao nosso Pai que está nos céus, existe uma intencionalidade. E essa conexão, ela não é feita através de um smartphone, ela é feita pela fé e ela é feita em nome de Jesus Cristo. Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós conseguimos nos conectar com Deus através de Jesus Cristo. E isso é pela fé que o próprio Deus nos deu. Então, quando nós oramos ao Pai que está nos céus, nós estamos fazendo uma chamada sem vídeo, mas estamos falando com alguém que é real, que está ali do outro lado e que está respondendo às nossas orações. Isso é o que significa aqui o estás nos céus. Né? Onde está o Pai? Está nos céus. Então nós oramos a um Deus que nos ouve e que nos responde. E cremos, acreditamos nisso de forma palpável, como se pudéssemos tocar na tela do celular. Isso também acontece quando nós lemos a Bíblia, mas aí já é outro assunto. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia com fé, com a convicção de que estamos vendo o nosso Pai falar conosco através da palavra dele, porque é isso que ele faz. E se fizermos isso em fé, glória a Deus, ele vai se aproximar de nós. A palavra de Deus, ela tem uma promessa: aproximem-se de mim e eu me aproximarei de vocês, diz o Senhor. Amém. Agora tem uma palavra aqui que nós não estamos acostumados com ela, que é a palavra santificado. Normalmente, quando a gente vê a palavra santificado, a gente pensa em santo, aquele santinho. Nós somos um país de tradição católica, acho que essa é a melhor palavra, e na tradição católica existem os ícones, né? Existem as imagens que representam deuses, santos, e algumas que representam até Jesus, e enfim, nunca vi uma imagem representando o próprio Deus, não sei se existe porque eu nunca fui católico. Mas quando nós olhamos para essas imagens, nós temos, por uma questão cultural, a tendência de dizer aquele ali é o santo fulano, aquele ali é o santo beltrano, aquela lá é a santa fulana. Então nós temos essa tendência. Quando nós pensamos na palavra santo, nós pensamos nisso. Quando nós pensamos na palavra santificado, ora, a gente pensa em alguém que foi santificado, alguém que virou santo. Só que não é isso. A palavra santo significa separado. Logo, a palavra santificado significa aquele que foi separado. Ora, se ele foi separado, é sinal que agora ele já é separado. Então, quando nós oramos aqui, santificado seja o teu nome, nós estamos dizendo assim: Senhor, que o teu nome seja separado, que o teu nome seja desconectado, que o teu nome seja colocado em um lugar de destaque. Então, quando eu digo santificado seja o teu nome, eu estou pedindo para Deus assim: Senhor, através da minha vida, através das minhas ações, através daquilo que eu digo, através daquilo que eu faço, que o teu nome seja santificado. Como isso acontece e por que precisamos pedir isso? É só você parar e pensar nos grandes escândalos envolvendo o nome de Deus. Essa é a primeira coisa. Quando Jesus falou isso aqui, vamos voltar um pouquinho para a história lá, nós precisamos lembrar que Jesus criticava os fariseus, aqueles religiosos que faziam tudo em nome de Deus, em nome da religião, mas no fundo era em proveito próprio. Então eles não estavam santificando o nome de Deus. Por quê? Porque as pessoas olhavam para eles e diziam: esse cara é um religioso. Alguns admiravam e diziam: eu nunca vou chegar no nível dele. E não é isso que Deus quer. Deus quer que todos alcancemos a estatura de homem perfeito. Que estatura é essa? É a estatura de Cristo. Cristo é o único homem perfeito. Então, quando a palavra nos diz que nós devemos buscar conhecer a Deus para alcançar essa estatura de homem perfeito, é sinal que Deus quer que nós chegamos nesse nível.
E não era isso que os fariseus comunicavam com a vida deles. E quando nós oramos, santificado seja o teu nome, é para que o nome de Deus apareça sobre todas as coisas de uma forma única, santa, separada, diferenciada, sem se confundir com nada que não seja o próprio Deus, para que as pessoas olhem e creiam em Deus e sejam salvas. Isso é pedir que o nome de Deus seja santificado. É pedir que o nome de Deus não seja envolto em polêmicas, não seja envolto em coisas que não glorificam, que não dignificam o nome de Deus, entende? Isso é pedir que o nome de Deus seja santificado. A última palavra que eu separei aqui é a palavra nome, tá? Porque se a gente não entender o que significa isso aqui no texto, nome no texto, não vai fazer muito sentido o resto. Então eu quero que você pense agora, tá? Por favor, faça isso. Feche os olhos e diga em voz alta ou em voz audível o nome da pessoa que você lembrar agora, nesse momento. Perfeito. Se você fez isso, eu quero que você pense agora, o que veio na sua mente? Veio o nome da pessoa escrito ou veio a imagem dessa pessoa? E quando vem a imagem dessa pessoa, você pensa somente na aparência física? Porque se você lembrou de uma pessoa, do nome de uma pessoa no momento que eu falei, você certamente lembrou de uma pessoa que você conhece. Essa pessoa pode estar viva ainda ou pode ser que já tenha partido. Mas quando você lembra dessa pessoa, você não lembra do nome, do CPF, da identidade. Você lembra das características dessa pessoa, da essência dessa pessoa. Quando nós falamos no nome de Deus, é a mesma coisa que nós estivéssemos falando o ser de Deus. Que o Senhor, que o seu nome, que Jeová, Yahvé, Elohim, seja lá o nome pelo qual você trata a Deus, eu trato simplesmente por Deus. Na minha oração eu digo, Senhor, só Tu és digno de ser chamado Deus, porque Deus é um só. Deus é santo, Ele é separado. Então só existe um único e verdadeiro Deus. Os deuses falsos, eles não merecem nem ser chamados de deuses mesmo que falsos, porque Deus, o Criador, só existe um. É assim que eu penso. É assim que a Bíblia me mostra. E é assim que nós precisamos crer e entender quando nós dizemos na nossa oração, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, a partir de hoje, eu quero te desafiar a toda vez que você pensar em Deus, que você falar Deus, você lembre disso. E uma coisa que vai acontecer, você vai parar com Deus me livre, ai meu Deus, você vai parar ao longo do tempo de dizer o nome de Deus em qualquer situação. Porque um dos 10 mandamentos é, não utilizarás o meu nome em vão. E o nome de Deus para nós brasileiros, normalmente é Deus. Simplesmente Deus. E Deus é tudo. Então nós eu deixei naturalmente de usar o nome de Deus em vão. A única frase que eu uso o nome de Deus a todo momento é quando eu me despeço de alguém e eu digo, Deus te abençoe. Eu ali estou fazendo uma oração para que Deus abençoe essa pessoa. É uma frase, mas é uma oração. Amém? Então, nós hoje fizemos o nosso devocional um pouco bem mais longo do que de costume, deu quase 30 minutos aqui, mas fizemos o nosso devocional em cima de um único versículo. E nós fizemos isso sem pensar em grego, sem pensar em hebraico, sem pensar em teologia, simplesmente olhando para as palavras. E isso prova que a primeira leitura que você precisa fazer da Bíblia, ela é literal. Mas, Rogério, eu vou conseguir ler os Salmos de forma literal? Vai, para entender que ali tem uma linguagem poética e que você vai ter que olhar para as palavras, que você vai ter que olhar para as estruturas e interpretar aquele texto como uma poesia. E dali você vai conseguir ver Deus falando com você. Agora, se você não conseguir, se você simplesmente ler o Salmo lá e lá está escrito 10.000 cairão à minha direita e 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei abalado. Se você ler isso de forma literal, olha que promessa, olha que encorajamento tem lá. Amém? Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Mais uma vez eu peço encarecidamente, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Por quê? Mais de 80% das pessoas que estão assistindo os vídeos não são inscritos. E isso é ruim. Isso é ruim porque o YouTube acaba entendendo que esse canal não é um canal relevante de se inscrever e não entrega esses vídeos para mais pessoas. Agora, coloca nos comentários aqui embaixo.
Faz esse compromisso comigo, coloca nos comentários. Valeu a pena esse vídeo ou não valeu? Se não passou, você que tinha dificuldade de ler a Bíblia, não passou a ter uma tranquilidade maior para ler a Bíblia, você não vai olhar para a Bíblia agora com mais tranquilidade, com mais leveza e não vai... Será que você não vai ouvir mais Deus falando com você através da Bíblia? Então coloca nos comentários aí, tá bom? Te inscreve, aciona as notificações, comenta aí como é que foi esse vídeo para você, compartilha com alguém que você conhece, um novo convertido, alguém que está há pouco tempo no caminho de Deus, alguém que não está no caminho de Deus ainda, mas que está sedento ali, que já está sendo atraído pelo próprio Deus para ler a palavra, para entender a palavra. Compartilha. Eu vou conferir agora quantos inscritos nós já temos e assim que tivermos 50 inscritos, eu vou lançar uma enquete aqui no canal para a gente marcar o nosso devocional em grupo. A minha oração é que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia maravilhoso e que Ele se faça presente na tua vida e que você se sinta encorajado, que você se sinta fortalecido pela palavra de Deus para vencer todos os seus desafios em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.